Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Nossa aula tem a colaboração da intérprete Cilândia. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre um gênero muito importante para a sociedade, que é a entrevista oral. Existem diferentes tipos de entrevista: entrevista escrita, entrevista de emprego, por exemplo, e a entrevista oral é uma delas, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa categoria de entrevista. O que é uma entrevista oral? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, é um tipo de gênero que circula aí por diferentes espaços, a entrevista de um modo geral. Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social e oral. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como notícia e reportagem. Então, ela pode estar junto com outros gêneros de texto também. A entrevista oral é necessariamente veiculada através de áudio e também vídeo, no qual o espectador literalmente ouve as perguntas feitas pelo entrevistador ao o entrevistado ou entrevistados. Então, tem alguém que pergunta, é o entrevistador, e tem ali uma pessoa ou um grupo de pessoas para responder a essas perguntas, que são os entrevistados. Características de uma entrevista oral. Então, a entrevista oral costuma ser entendida como um texto informativo ou opinativo. Precisa da presença do entrevistador, que é quem faz as perguntas, e do entrevistado, que é aquele que responde essas perguntas. A linguagem ela é dialógica e oral, ou seja, é uma linguagem que não permeia apenas uma pessoa, e sim mais de uma, por isso que é dialógica, e é oral porque as pessoas estão ali num ato de conversação. É marcada no discurso direto e na subjetividade, ou seja, o discurso direto porque a própria pessoa que está sendo entrevistada é quem está falando por si só, e subjetividade porque ela está falando sobre o seu ponto de vista pessoal em relação a diferentes segmentos da sociedade. Mescla a linguagem formal com a informal. Então, é comum, nas entrevistas orais, ter essa mistura aí entre a linguagem formal e informal. Como fica parecendo uma conversação ali entre entrevistador e entrevistado, é quase impossível manter apenas a linguagem formal nesse ato de comunicação, em que a expressão maior é justamente a fala, e a fala é permeada de informalidade. Então, por mais que se tenha um caráter formal, há momentos em que pode haver esse desvio da linguagem formal para a informal, e é compreensível em se tratando desse tipo de entrevista. Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno trecho de uma entrevista que foi feita em 1977 pelo programa Panorama à escritora Clarice Lispector. Muitos de vocês já leram aí textos de Clarice Lispector inúmeras vezes. Talvez já tenham visto fotos dela, mas não sei se vocês chegaram a ver imagem dela viva, tá certo? E não apenas foto. Então, eu vou colocar para vocês um pequeno trecho de uma entrevista oral que ela concedeu ao programa Panorama. Então, para vocês, apenas um pequeno trecho a gente vai observar. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, a praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico
ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa. Como, por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando para que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí lembrei, bom, tenho sim. Então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né? Solta. Então, pessoal, como eu disse para vocês, era apenas, né, um fragmento, uma parte dessa entrevista com a que foi uma grande escritora, Clarice Lispector. Caso vocês tenham achado estranho um pouco, um certo sotaque dela, para quem não sabe, a Clarice ela não nasceu no Brasil, né? Ela é de origem ucraniana. Ela veio para o Brasil ainda muito nova, muito pequena, e criada por pessoas da Ucrânia. Então, ela tem essa fala que para a gente parece meio estranho, mas é por conta ainda que ela carrega esse sotaque da sua origem aí ucraniana. Então, para quem se interessar em assistir a entrevista inteira, ela está disponível aí no YouTube. É só vocês colocarem entrevista com Clarice Lispector e vai aparecer para vocês esse vídeo.
conforme vocês observaram, o entrevistador, nesse caso aí, ele não aparecia frente às câmeras. As câmeras estavam voltadas apenas para o entrevistado, que nesse caso era a escritora Clarice. Nem sempre isso ocorre, às vezes na entrevista oral a câmera foca nos dois. Nesse caso, não, focava só em quem estava respondendo, em quem era entrevistado. E aí nós vamos observar um pouco mais sobre as características da estrutura desse gênero entrevista oral. A gente observou que existe uma pausa, né? Então alguém faz uma pergunta, dá o tempo para que aquela pessoa responda. Às vezes, dependendo daquilo que a pessoa dá de resposta, já gera um gancho para ser formulada uma nova pergunta. Então, isso é importante e interessante a gente observar nas entrevistas orais também. Para produzir uma entrevista oral, é necessário que tenha a figura do entrevistador, que é justamente aquela pessoa responsável por realizar, organizar e editar a entrevista. Se tem o entrevistador, é claro que tem que ter a parte entrevistada, né? O entrevistado, que é aquele que irá responder à entrevista. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, por exemplo, convidados, uma banda. Então, a quantidade de pessoas que serão entrevistadas não necessariamente tem um limite. É marcado pela oralidade, né? Afinal, uma entrevista oral. Por se tratar de um tipo oral, é importante ter o cuidado com o uso da língua. É preciso organizar as ideias para que a pronúncia seja clara, objetiva e atenta aos critérios de concordância verbal e nominal. Por quê? Na fala é muito comum que a gente cometa desvios, tá certo? Então, quando você vai fazer uma entrevista, você tem que ter muito cuidado, falar pausadamente para aquela pessoa entender o que você está perguntando e ter uma linguagem clara e objetiva. É necessário que tenha um tema, como vocês observaram nesse curto trecho, o tema era a vida e a obra de Clarice Lispector. A gente percebia pelas perguntas, tanto eram perguntas voltadas à sua vida pessoal quanto à sua vida profissional enquanto escritora. Então, é necessário definir o tema da sua entrevista, o assunto que será tratado. Ainda em relação à estrutura desse gênero, é importante que seja feito um roteiro, tá certo? Uma vez que você decide o tema e decide quem vai ser entrevistado, é preciso organizar a sequência das perguntas que serão feitas durante a entrevista. Para isso, leva-se em consideração o tema que vai ser abordado, o tipo de entrevistado, o público-alvo e o veículo de informação que a entrevista será divulgada. Então, todos esses elementos são importantes para que você pense muito bem quais são as perguntas que você irá fazer. Então, você estuda um pouco sobre a vida, sobre a carreira daquela pessoa que você vai entrevistar, para você fazer perguntas que gerem curiosidade no público. Perguntas que ninguém fez, ou perguntas que o público tenha curiosidade de fazer, mas não tem a oportunidade. Ainda em relação à estrutura desse gênero, é necessário a gente se atentar ao público-alvo. Ou seja, depois de feita e finalizada essa entrevista, vai ser divulgado para quem? Quem é o público-alvo? São crianças? São jovens? Adultos? A pessoa idosa? Então, dependendo do público-alvo, você vai adequar tanto as perguntas quanto ao perfil do entrevistado que você vai escolher, usando sempre uma linguagem clara e objetiva. E o veículo de informação também é muito importante. Essa entrevista vai ser divulgada aonde? Em programas de TV? Programas de TV atendem os mais diferentes públicos, então tem que atentar a isso também. Qual linguagem vai ser utilizada para formular as perguntas? Para que todo o público, ou a grande maioria desse público, compreenda. Vai ser uma entrevista divulgada através do rádio, da internet. Então, são coisas importantes que devem ser levadas em consideração na hora de produzir. Desta forma, pode ser feito apenas em arquivo de áudio ou também em áudio e vídeo. O exemplo que nós assistimos é um exemplo em áudio e vídeo. E um título, né? A entrevista a gente costuma colocar um título também. Não é obrigatório, mas normalmente aparece. Então, se você vai colocar numa plataforma digital, normalmente tem lá entrevista com fulano de tal, entrevista sobre fulano de tal. Então, há sempre um título, alguma coisa para indicar e mencionar aquela entrevista que será colocada na sequência. E a revisão também é uma parte importante desse processo. Então, depois que você fez suas questões,
fez todo o roteiro de perguntas. É necessário que você revise depois da entrevista feita, é necessário editar, ver os pontos mais importantes. Às vezes, durante a entrevista, divaga um pouco, ou seja, foge um pouco dos assuntos principais. Então, na edição de vídeo, às vezes essas partes são cortadas e são deixadas apenas aquelas em que o entrevistado está, de fato, respondendo aquela pergunta e não falando sobre algum outro assunto que possa surgir na hora da entrevista. Que é justamente isso aqui, ó, a edição, tá certo? Uma vez feita a entrevista, é necessário editar, organizar o arquivo, seja ele de áudio ou áudio e vídeo, para que ele fique na sua forma completa, né? Do começo ao fim, com todos os pontos organizados e sem ter cortes ou sem ter falhas. Então, é necessário que a gente se atente também à edição. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tenham aprendido um pouco mais sobre a importância da entrevista oral e espero que vocês acompanhem as próximas aulas com bastante atenção. Um forte abraço e até a próxima.